Vamos voltar a falar agora, então, sobre o Plano Brasil Soberano, anunciado pelo governo federal nesta quarta-feira para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é o diretor do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos. Marcos, bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem com você? Oi, Marcos, você me ouve? A gente está aí com um probleminha de conexão com o Marcos, vamos ver se ele vai me ouvir agora. Marcos, você está me ouvindo bem? Bom, a gente vai aqui restabelecer então a nossa conexão com o Marcos e a gente volta sobre esse assunto já já. Vou chamar aqui um outro assunto então. A gente vai ver agora que o agro brasileiro acaba de registrar a abertura de mercado de número 400. Agora o país está autorizado a vender carne bovina com osso e miúdos para as Filipinas. O país é um parceiro estratégico que, no ano passado, importou mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros. Além disso, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, 13 agroindústrias de carne de frango e suína estimam fechar negócios estimados em mais de 210 milhões de dólares com o país asiático. As Filipinas já são o principal destino da carne suína do Brasil e um dos maiores compradores do frango brasileiro. Agora são 11 horas e 34 minutos, 11 horas da manhã, 34 minutos pelo horário de Brasília. Vamos ver se a gente consegue, então, voltar aqui, iniciar a nossa conversa, né, com o diretor do Secafé, Marcos Matos, que a gente teve essa variaçãozinha de sinal. Marcos, tá me ouvindo bem? Bom dia para você, tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Trabalhando bastante na nossa pauta do tarifaço, mas estamos unidos. Com certeza, Marcos. Obrigado, viu, mais uma vez pela presença aqui com a gente no canal. Bom, vamos lá, das demandas apresentadas pelos exportadores de café, por exemplo, o que foi atendido, digamos assim, dentro desse plano apresentado pelo governo federal, pelo Brasil Soberano? Você acredita que, da maneira que ele foi apresentado, que o plano foi apresentado, ele tem potencial de fato para ajudar aí os exportadores nesse primeiro momento, em especial na cadeia do café? Bom, Felipe, é sempre muito importante falar que a questão mais importante para a gente é a negociação bilateral, é a ampliação da lista de exceção. Posto isso, nós temos duas questões aí. O que foi apresentado no Palácio do Planalto, nossa publicação efetiva em Diário Oficial da União extraordinária no fim da tarde de ontem. Muitos assuntos que foram apresentados no Palácio do Planalto aparecem ali ser um alívio para o setor, mas nós temos que ver exatamente os detalhes dessa medida para saber os enquadramentos, os tamanhos das empresas, né, essas operações de crédito. E tem um ponto muito importante que foi apresentado no Palácio do Planalto, que é o programa Reintegra. Esse programa, que é um benefício fiscal, pensando nos débitos tributários, resíduos tributários, que é a palavra correta, ele não apareceu no Diário Oficial da União e provavelmente, né, vai ter que ser uma nova publicação, uma nova medida provisória, e isso provavelmente tem que ser discutido no Congresso. O que nos preocupa? O Reintegra, pela sua importância, hoje ele engloba os cafés industrializados, verde e torrado e moído, mas não engloba os cafés verdes beneficiados. E 90% de tudo que a gente exporta para os Estados Unidos, o Arábica mais o Conilon verde, 90% daquela pauta de 2 bilhões, ele não estaria contemplado. Então a gente está correndo contra o tempo, já nos preparando para essa provável nova publicação, vamos ter as emendas e a gente precisa estar contemplado. Então, temos que negociar, temos que buscar a lista de exceção e, nesse interim, tentar mitigar os impactos. Marcos, quero aproveitar aqui a sua presença para perguntar sobre a realidade, de fato, do setor nesse momento, para quem está em casa entender. Existem, de fato, muitas empresas do setor cafeeiro, muitas empresas exportadoras sendo afetadas, de fato, já diretamente por esse tarifaço hoje? Olha, o Brasil é o maior exportador de café para os Estados Unidos, nós somos 32% daquele mercado, é uma relação de insubstituição, tanto o Brasil do ponto de vista de exportação e Estados Unidos como maior consumidor global, e o café tem uma importância muito grande na economia americana, como tem uma importância muito grande para nós. Nós temos empresas e cooperativas. Qual que é a questão mais séria para nós? É o curtíssimo prazo, os contratos em abertos, é também
a safra acabou de ser colhida. Esperávamos também ter muitos pedidos, muitas exportações dessa nova safra. E o mercado está em total espera. Então, veja, a gente precisa correr contra o tempo e só a negociação bilateral destrava os negócios. Só o senso de urgência e o foco na economia a gente consegue ter a solução. Então, hoje, pontualmente, nós temos receios de contratos, pontualmente. Mas se convivemos muito com essa tarifa de 50%, o impacto na cadeia é muito maior, porque mesmo a gente tendo poucos cafés arábicas no mundo hoje, baixa disponibilidade, a gente pode ter safras melhores em 26, e é isso que os modelos agrometeorológicos e meteorológicos já projetam. Então a gente tem que correr contra o tempo, e a agenda de negociação nunca pode sair do primeiro da pauta. O senhor falou aí sobre contratos. Por curiosidade, esses contratos, para a gente entender como funciona, a safra, né, acabou de ser colhida, está sendo colhida aí, está sendo finalizada. Essa safra ela já estava destinada com contratos fechados, e aí o que acontece com esses contratos que já estavam fechados em relação à safra atual? Olha, é justamente esse momento que a gente está vivendo, essa transição. Até julho, nós divulgamos o relatório de exportações ontem, de janeiro a julho, os Estados Unidos representou 16,8% das compras, então está ligeiramente até acima da média histórica. O que vem é agora daqui para frente. A gente sabe que no curtíssimo prazo tem clientes querendo discutir esse contrato pontualmente. A maior preocupação da cadeia hoje é a espera para novas exportações, a espera para novos contratos que são feitos. E qual que é o problema disso também? É quando a gente tem contrato feito e manda esperar a realização desse contrato. Qual que é o grande problema nisso? O mercado ele é invertido, e ele está invertido há muitos anos. O que significa? O futuro, o café ele vale menos do que o presente. Então a gente tem um problema financeiro nessa estruturação. A gente tem juros altos. Então, veja, é um prejuízo muito grande na operação, pelo simples fato de mandar aguardar o embarque. Então, isso impacta para o setor. E isso pode ter mais casos, que quanto mais a gente convive com essa tarifa, mais casos assim vão acontecer. Por isso que a gente insiste sempre nas oportunidades, e agradecemos aqui, Felipe, a oportunidade de estarmos conversando, de sempre ressaltar para o governo a urgência de se encontrar os caminhos e o diálogo e a negociação, porque o assunto econômico ele é tão importante para os dois países que rapidamente o café entra na lista de exceção com um diálogo. Muito bem, olha, Marcos, quero agradecer a participação com a gente aqui mais uma vez, viu? Desejar a você um ótimo dia, um bom dia de trabalho. Vamos voltar a conversar muito em breve sobre esse assunto, com certeza. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. O Seu Café está sempre à disposição.